Olá, tudo bem? Estamos de volta. Hoje falando dando continuidade no nosso assunto. Começamos da semana passada, hoje nós estamos no dia 9, nós falamos na semana passada, o título é a Igreja Adventista uma seita? Aí eu dei todas as características de uma seita, o que é, não é, a definição. Refutei essa acusação de que a Igreja Adventista é uma seita. E agora eu estou trazendo aqui os diferenciais. Por que ocorre essa questão de apontarem, de dizerem a Igreja Adventista é uma seita e tal? Qual o grande problema que tem entre outras religiões que acabam usando essa questão de seita de forma tão pejorativa em relação aos adventistas? Eu sou adventista. Tá? Então vamos passar para o nosso estudo de hoje. Eu vou clicar aqui. PowerPoint, aqui, tá lá. É a parte 2, certo? Do nosso estudo, a parte 2. Vou ativar aqui o meu PowerPoint para a gente ir conversando aqui, porque tem muito texto para a gente conversar. Primeiro, nós falamos até a semana passada, eu falei sobre essa questão da Igreja Adventista ser ou não uma seita. Eu apresentei o que é ser uma seita e o que a Igreja Adventista não tem em comum com uma seita. Tá? A resposta direta é não, nós não somos uma seita, porque nós temos uma estrutura aberta, nós temos, além disso, não mantemos nada assim obscuro, fechado. A igreja tem muitas instituições que levam o nosso nome, faz questão de abrir ali o nosso nome, mostrarmos. O membro da igreja tem a sua liberdade individual. Se um dia lá ele falar, não quero mais ser, ele tem liberdade de chegar e falar, não quero mais ser adventista. Tá? E a liberdade dele é tanta que ele não precisa nem comparecer a lugar nenhum. Ele pode mandar uma carta feita de punho. Logicamente, essa carta é com conhecimento de que ele está mandando a carta. E é avaliado ali, ninguém tem, inclusive, por quê? Não existe isso. Ele mandou a carta me informando, olha, eu não desejo mais ser adventista. Um dia ele tem liberdade para ir embora, ninguém vai ficar indo atrás dele ou impedir a saída dele. Não é assim que acontece, tá? As nossas doutrinas são públicas. Você não tem que se tornar um membro, ir para algum local, ficar lá escondido ali, sem acesso com a família, com alguém doutrinando a tua cabeça. Não existe isso. As nossas congregações são abertas, as pessoas entram, saem, assistem, tem TV, tem tudo, tem a rádio, TV, pregam a nossa mensagem. Agora, a nossa mensagem ela tem diferenciais. Aí é questão de estudo. Eu bato muito aqui nessa questão do estudo, interpretação das escrituras, ser mais profundo, não ser um leitor da Bíblia. Eu li 50 vezes a Bíblia ao longo dos meus anos. Tá bom, o que você aprendeu? Você não está fazendo aquilo que a Bíblia mandou, você não está aprendendo nada. Se você for um leitor, aí só o leitor da Bíblia não vai te trazer informações suficientes, até mesmo para que você não tome decisões erradas quando a sua salvação estiver em jogo. Mas todos nós somos salvos pela graça. Sim, a graça de Cristo foi demonstrada na cruz e o amor do Pai foi demonstrado então ao seu Filho unigênito para que nós todos pudéssemos estar na categoria de podemos nos salvar. Você imaginou se Cristo não tivesse vindo ou não aceitasse a cruz? Não, bom, nós estaríamos cativos do nosso inimigo pela eternidade. Mas Cristo aceitou e veio, pagou o preço do pecado. E aí, para aqueles que ficam em dúvidas qual espírito que fala, eu confesso a Cristo, eu acredito em Cristo que veio a esse mundo, tomou a forma humana, padeceu no madeiro, foi morto ao terceiro dia, ressuscitou e hoje está lá, assentado ao lado direito do Pai. Eu acredito nisso, acredito em Cristo que se encarnou como ser humano. Então, esse é um ponto. Tá? A Igreja Adventista tem algumas doutrinas que se diferem muito das demais congregações, ou mais. Pode falar congregações, são todas as igrejas, ou todas as teologias, ou outras religiões, mas eu separei aqui 3 que são a base
do conceito adventista. Tá? Ela que, como igreja organizada, foi em 1863. Não existia adventista do sétimo dia como igreja organizada no desapontamento de 1844, 22 de outubro, a marcação da volta de Cristo. Não foi a igreja adventista que pregou isso. Isso foi o movimento milerita, que eu já mostrei, que esse movimento tinha pessoas de várias outras denominações que acreditaram na mensagem da volta de Cristo, porém a interpretaram de uma forma. E aí, mais tarde, um pequeno grupo continuou estudando até conseguir a definição, a interpretação da profecia. E mais tarde, esse pequeno grupo, tá, que agora já se uniam, já se reuniam, não tinha um nome ainda, esse pequeno grupo se organiza como a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. Tá? E a partir daí, nós pregamos as nossas doutrinas, as nossas convicções, e as nossas convicções estão fundamentadas na palavra de Deus. Eu quero deixar bem frisado isso. Desde o início, a Igreja Adventista, com seus pioneiros, foi ensinado, orientado por Deus a pesquisar a sua palavra, a ter o método de interpretação que Deus mandou que tivesse, porque já existiam, nesse período, igrejas que misturaram a maneira de interpretar, e tem outro estudo grande sobre isso, que nós temos aqui, uma série chamada Interpretações, que mostra que a maneira de interpretar a Bíblia foi mudada. E isso causou o nascimento de várias vertentes cristãs, entre elas futurismo, preterismo e o dispensacionalismo, que é o mais comum hoje no mundo, e às vezes uma mescla, tá? Em que alguns textos bíblicos são interpretados na sua literalidade, outros não. Então vai muito do autor do artigo ou mesmo daquele dirigente fundador da igreja. A Igreja Adventista tem uma uniformidade do que é pregado nas suas igrejas, porque nós temos um comando. Esse comando que distribui ali as normas da igreja é o único. Está lá. As demais, não existe uma igreja adventista no sétimo dia que prega ou tem a sua própria estilo de pregação. Você ser um adventista do sétimo dia, você tem que concordar com as nossas doutrinas, e dentre elas nós temos essas 3 doutrinas aqui, que são doutrinas que nós pregamos. Primeiro, o sábado sagrado, e aí eu vou falar sobre o sábado aqui, porque vendo e conversando com pessoas de outras igrejas, a gente acaba descobrindo o seguinte: a diferença maior e que mais causa conflito, aliás, aqueles que nos acusam de ser seita, eles citam justamente a questão da guarda do sábado. Eles são uma seita por causa disso. E o que me levou a fazer essa série, esses 2 capítulos, foi justamente uma acusação grande de um lobo em pele de cordeiro que entrou nos nossos grupos de estudo. E lá ele não fica doutrinando, mas fica só xingando. Eu já anunciei aos nossos gestores: a pessoa não pode estar no nosso grupo, porque discordo também. É um grupo privado, não é um grupo público. É um grupo privado. E a pessoa teve que mentir para entrar. Então já começou aí. Vamos lá, continuando aqui. Nós temos a nossa doutrina que fala sobre o sábado. E o sábado sagrado, ele não está vindo sozinho, ele está vindo com a lei de Deus. Porque ele está inserido na lei de Deus. E aí aqueles que dispensam o sábado, dispensam a lei. E quando se dispensa a lei, você não tem direção. Você não tem ordem, não tem juízo. Ninguém é pecador. Paulo fala sobre isso. Ninguém é pecador. O que é pecado? É a transgressão da lei. Se tira a lei, então não tem pecador. Se não tem pecador, ora, todos estamos salvos. E aí eu pergunto: o que você está fazendo na igreja? Vai curtir a vida. Você está salvo, igualzinho aquele que é um beato, igualzinho aquela que fica ali na igreja, ali com a Bíblia, orando o tempo todo. Ela está salva. Você está salvo também. Você pode estar na gandaia, você pode estar fazendo um monte de erro, você pode estar quebrando aí os 10 mandamentos, que você vai estar salvo. Você não tem lei. Então, notou o buraco que algumas instituições levam seus membros? Não existe lei, a lei acabou. Vamos estudar sobre isso.
Nós pregamos fortemente o advento de Cristo, a volta de Cristo. Não uma volta, como por exemplo, dentro do dispensacionalismo, uma volta secreta que levou alguns e depois vai vir e vai levar os demais, só que vão ter um período. Nós já estudamos sobre a questão da tribulação, sobre a questão do dispensacionalismo. E a Igreja Adventista tem e aí não é uma imposição. Os membros adventistas não são assim, não é imposto a ele que eles têm que seguir uma lei sobre saúde. É orientado que é o melhor, mas a pessoa não quer seguir uma lei de saúde, como por exemplo nós temos vários livros sobre a questão do vegetarianismo, ela não deixa de ser membro, mas os alimentos que são citados na Bíblia, Levítico, citado na Bíblia, que esse Deus falou, não coma, isso nós não comemos. E aí se a pessoa fala, não, eu vou comer e acabou antes, então você não está concordando com a norma da igreja. Você se batizou sabendo que nós temos esse perfil. Você é livre para escolher. Você quer continuar sendo membro da igreja, essa norma você vai ter que seguir. Não quero, você é livre. Você é livre, é espectador, você pode entrar, assistir programação, confraternização. Então, você não vai ter nenhum cargo na igreja e nem pode falar em nome dela. Então essa é uma questão de ordem. Tá? Ordem. As pessoas são livres. Elas fazem o que elas acharem que nós, como igreja, instruímos. Isso aqui é melhor, isso aqui a Bíblia diz. E há conselhos e há outras coisas, outros detalhes que não são questão de conselhos. São critérios. Disciplina, o que a Bíblia diz. Por exemplo, o adventista ele não pode escolher se ele quer ou não guardar o sábado. Eu quero ser adventista, mas não vou guardar o sábado. Então você não é adventista. Então, porque isso não é um conselho. Isso é uma ordenança divina. Esse é o ponto. Então nós diferenciamos de outras igrejas por termos doutrinas que são específicas, mas são doutrinas bíblicas. Não são doutrinas que foram inventadas por alguém, inventada lá para trás, alguém lá inventou uma doutrina porque ele se tornou lá um influente na igreja. Aliás, eu preguei aqui num sermão chamado falando sobre o Alfa e o Ômega, né? Falando sobre aqueles que entram na igreja e se poderam de cargos, mas por trás são lobo-devoradores e querem pregar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e logo essas pessoas elas não conseguem mais ter influência. Eu preguei aqui no meu canal, procura aqui o Alfa e o Ômega das heresias, fala justamente sobre um grande influente na igreja, lá no início dela, e que começou a pregar coisa errada, foi convidado a sair. Tá? Não tinha jeito. Um detalhe aqui, tá? Um dos pontos que também gera um grande debate, que a igreja adventista, ela se coloca e prega, e eu prego sobre isso, sobre o remanescente de Deus. Num mundo totalmente... as pessoas estão tomando outras vertentes, esquecendo do caminho que tem a ser seguido. Há um remanescente de Deus. Agora, a diferença é você dizer eu sou povo de Deus, sou remanescente, só aqueles que estão batizados na minha igreja que vão se salvar. Lá na década de 80, eu me lembro de uma pessoa falar sobre isso. Né? Nossa, a pessoa tem que ser adventista, senão vai se salvar. E ela foi rebatida pela própria igreja. Não, a igreja não disse. Se você só vai se salvar se tornar um adventista. Porque daí a própria igreja estaria falando algo que vai falar contra ela. E que a Bíblia não referenda. A Bíblia não diz que só adventista vai salvar. E a Bíblia não está dizendo aqui que o remanescente
Nós não estamos nos apoderando da palavra remanescente, só nós somos o remanescente. Aliás, a Bíblia traz em Apocalipse 14, 3 mensagens que nós identificamos como sendo as mensagens do povo remanescente para o mundo, que irá fazer com que o mundo olhe, aceite a Jesus e siga os seus mandamentos, as suas orientações para se salvar. E aí, o próprio Apocalipse diz multidões e multidões entre os salvos. Então, não é só nós somos o remanescente, só se você se tornar adventista você vai salvar. E pasmem, eu ouço isso de outras religiões. Ouço isso de outras religiões. Elas não são tratadas como seitas. Como eu não vim aqui atacar a igreja A ou B, eu vou citar o nome de algumas igrejas aqui, mas mais como referência do mundo, mas não especificamente falando contra essas igrejas, mas dizer o que elas pensam, o que nós pensamos, que causa, às vezes, essa estranheza, né? Mas, veja, a questão de nós falarmos sobre o remanescente é porque existe uma característica do povo remanescente que a Bíblia aponta. Apocalipse 12, versículo 17 diz: o dragão, o inimigo, o Satanás, irou-se contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência. Então, explicando o texto, Satanás irou-se contra a igreja de Deus e foi fazer guerra com os remanescentes, os que sobraram. E qual a característica deles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora eu fico perguntando o seguinte: as pessoas que dizem que o mandamento acabou, você vai lá no livro de Apocalipse, e uma das características do povo de Deus é que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. É a característica. E nós falamos sobre isso, porque nós guardamos os mandamentos e temos o testemunho de Jesus. Se você for lá em Apocalipse 19 também, você tem o testemunho de Jesus e o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é que a igreja adventista acredita nos profetas. E a igreja adventista, inclusive, acredita, baseado em Joel, capítulo 2, e também o que lá em Atos, que aconteceu com Pedro e os seus apóstolos, nós acreditamos que Deus dará poder à igreja para pregar com grande veemência a verdade. Porque em Apocalipse 17, você vê a ação de Satanás enganando o mundo para seguir os seus preceitos. Em Apocalipse 18, você vê agora Cristo empoderando a igreja com o poder do Espírito Santo para pregar a mensagem. E aí, lógico, vão acontecer sinais e maravilhas. Vão acontecer. E aí, quem que vai ter isso? Só adventista? Todos aqueles que aceitarem o chamado, que está sendo feito em Apocalipse 14. Há 3 chamados em Apocalipse 14. Uma notificação em 3. A primeira mensagem angélica fala que adorai a Deus, o nosso Deus. Saiu o primeiro anjo pregando o grande evangelho eterno que diz: adorai a Deus, aquele que fez os céus, a terra. Por quê? Porque é um mundo hoje que adora qualquer coisa. Segunda mensagem: caiu a Babilônia. O que é a Babilônia? Babilônia é essa confusão de religião. E às vezes a pessoa abre uma igreja porque ela é congregacionalista, ou seja, o que ela recolhe na igreja fica ali para ela. Abre como negócio. Eu já fui convidado a abrir igreja mais uma vez. Briga, ele vai ganhar muito dinheiro. Você fala bonitinho. Fala bonitinho, você se lembra na Bíblia, lá no caso do mágico, né? Simão, o mágico. Epa, tá no Atos. Não, ele tem uma responsabilidade perante Deus. Tá? E a terceira mensagem angélica é: não aceita a marca da besta. E sobre essa questão da marca da besta, eu vou te convidar. Assistam aqui no nosso canal um estudo claramente montando, apresentando claramente o que é a marca da besta. E Deus dá 3 mensagens. Fala: vocês vão pregar. Quando ele fala, um anjo sai pelo meio do céu, né? O anjo está representando a igreja, que vai pregar as suas últimas mensagens. Tá? E o remanescente de Deus vai pregar essa mensagem agora. Eu preciso ser agora só o adventista que vai pregar essas mensagens? Eu vou lhe dizer que aqueles que aceitarem o chamado vão pregar a mensagem.
Mas hoje os adventistas pregam a mensagem. Nós pregamos a questão da grande Babilônia, a confusão que está acontecendo no mundo. Nós pregamos Deus, louvar a Deus, obedecer a Deus. Porque a graça está de graça. E está tão de graça que ela não tem valor. É o que está acontecendo com o mundo. As pessoas adoram qualquer coisa e acham tudo debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque não tem doutrina e porque não tem mandamento. Não tem lei. Isso é um grande problema. Tá? A comparação aqui entre algumas grandes tradições cristãs. Tá? Primeiro, vamos lá. Critério, o que pensa o adventista, o batista e o católico. Estou colocando esses três aqui, colocando o adventista no nosso pensamento, o batista representando aí um universo de igrejas, igrejas que não são a católica, mas igrejas que iniciaram lá no tempo dos protestantes, né? E a igreja católica, que é a igreja tradicional que veio ali desde do primeiro século, né? Critério, nossa base. Os adventistas, quer dizer, aqui estamos na Bíblia, e o Ellen White que nos acusam de só prega Ellen White. Não. Ellen White nos leva a ler a Bíblia. Eu já expliquei isso no estudo passado. Certo? Inclusive, eu coloquei um dos quadros, tá bom, o que seria da igreja adventista se nós não tivéssemos Ellen White? Nós conseguiríamos continuar pregando a nossa mensagem? Sim. Teríamos alguma dificuldade? Em algumas coisas organizacionais e também em parte da doutrina que surgiu lá com os pioneiros. E Ellen White, nós acreditamos que foi uma mulher abençoada por Deus com o dom de profecia. Eu acredito nisso. Eu não sou a única igreja que acredita num profeta. Até mesmo aqueles que nos acusam falam de profetas. Até mesmo aqueles que nos acusam hoje, eu podia dar o nome, mas eu acho que vai ficar deselegante para algumas pessoas. Tá? Mas existem igrejas que surgiram através de um profeta que influenciou o seu tempo e que criou, em separado da Bíblia, normas de condutas e batem de frente com o que a Bíblia ensina. Então nós acreditamos em Ellen White. Eu particularmente acredito em Ellen White como sendo uma mulher inspirada por Deus, que escreveu muitas orientações para a igreja, inclusive, que são válidas no nosso tempo hoje, falou muito sobre a questão de saúde e tudo mais, mas ela ajudou ao fortalecimento daquele grupo que iniciou com o despertar com Guilherme Miller pregando sobre o advento de Cristo. Num período em que as igrejas tinham gente, mas não tinham expectativa. Vamos viver a vida aqui para ver o que acontece. Dia de culto, nós guardamos o sábado bíblico, e vamos estudar por quê. Outras igrejas guardam o domingo. Por que guardam o domingo, se não há nenhuma orientação para fazer isso? Tradição. A salvação, para nós, é da graça. É pela graça. Eu não faço nada. Eu não guardo os mandamentos de Deus para ter pontinhos que vão ser somados para me dar a salvação. Mas eu guardo os mandamentos de Deus porque esse meu Deus sabe o que é melhor para mim e ele me deu os mandamentos para que eu siga. E eu faço. Jesus fala, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, aí o pessoal floreia, não, Cristo mudou os mandamentos. Mas nós lemos aqui sobre os mandamentos que Cristo falou, não vai passar um tio sem que tu tenha cumprido. Novo céu, nova terra, não tem. Então não mudou. E Cristo guardou os mandamentos de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mas nós temos também a obediência. Certo? Quando a gente ficar errando, salvo pela graça. Outras igrejas, só a fé. Tem fé que você é salvo. Ótimo, mas a fé que não movimenta e não me faz chegar perto de Cristo, não me faz saber o que Ele pede para mim, é ruim. Tem outro que é fé e obras e sacramento, que é a casa da Igreja Católica. Então, qual a relação nossa que nós temos com a sociedade? Só é aberta. A Igreja Adventista não tem cultos fechados. Não tem doutrinas fechadas. São abertos.
O batista, totalmente aberto. E a católica é muito integrada. Ela é integrada. Vamos lá. Mais divergências teológicas centrais. Por exemplo, o estado dos mortos. Vemos. E como Jesus falou de Lázaro, é o sono da morte. Nós acreditamos nisso. Já outras igrejas nos remetem ao céu e inferno automaticamente. Morreu, está no inferno, ou está no céu. Tá? A igreja católica tem o mesmo pensamento, eu fui católico, mas tem o purgatório. E aí eu expliquei no outro estudo sobre a questão do purgatório. A questão do inferno, nós acreditamos que a questão é do juízo final, é um juízo final. O inferno não é um local, um lago de fogo que fica queimando e vai queimando por milênios, nem mesmo as pessoas más ficam ali queimando para sempre na frigideira, como acontece numa representação que existiu no passado. Tá? Aqui, o inferno eterno versus destruição final. Nós acreditamos na destruição final do pecado. E do pecador que estiver agarrado ao pecado. Acabou. Não algo que vai ficar para a eternidade, ou aqueles pecadores vão ficar queimando para a eternidade ou sofrendo para a eternidade. Aí eu não vejo que Deus de amor seria que põe uma pessoa para a eternidade sofrendo no inferno de Dante. Tá? Nós temos a doutrina do sábado, nós temos a autoridade bíblica. A autoridade bíblica compreende a nossa interpretação da Bíblia da maneira correta. E isso está nos estudos também, falando sobre interpretações, que nós pregamos sobre a questão da autoridade bíblica. Como você interpretar a Bíblia da maneira correta. A salvação, nós já falamos até graça e obediência, e a escatologia. A gente fala e prega muito sobre os juízos finais, e aqui como a gente tem que encarar tudo isso. Primeiro, o sábado é a base bíblica divergente entre todas as pessoas. Por quê? Porque muitos falam da nossa religião, mas quando eles nos atacam, eles atacam falando da questão de nós guardarmos o sábado. Nós chamamos de judaizante. Chamar de judaizante até que não é ruim, mas nos falam muitas coisas. E aí nós temos alguns textos que nós temos que avaliar, por exemplo, Gênesis 2, que fala, o sábado foi uma instituição criada lá no Éden, não foi para o povo judeu, foi antes do povo judeu. O Êxodo 20, de 8 a 11, é a lei moral, é a base da lei que Deus deu. Lucas 14,16, Jesus guardava o sábado, e deu o exemplo, Jesus guardava o sábado. Isaías 66, Isaías 66 é muito bom, tanto que eu vou ler ele separado. Onde as outras igrejas discordam? Eles mudaram do sábado para o domingo. E eles dizem que a lei foi cumprida na cruz, não precisa mais de lei. E a questão, a liberdade cristã. Você guarda o dia que você quiser. É uma questão de consciência. Ou não guarda nada. Então essa é a teologia que existe por aí. A Isaías 66 que eu falei, vejam só, eu quero ver com você a questão de incoerência. Porque como os novos céus e a nova terra, então está falando do período posterior. Raça humana, já na nova criação. Novos céus e nova terra que eu hei de fazer, estarão diante de mim a face, diz o Senhor. E assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, verá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Agora, a minha pergunta é o seguinte: aqueles que, não existe mais lei, guarda o dia que eu quiser. Só que o problema é que a maioria que diz que não existe lei, guarda o domingo. Tem culto no domingo e guarda o domingo. E não há uma palavra na Bíblia dizendo, muda para o domingo. Não tem, não existe. O domingo foi vindo para a igreja por uma tradição. E depois por uma certa imposição, 321 com Constantino. Também tem estudo sobre isso. E aí a questão é o seguinte: a cristandade guardava o sábado. Os judeus guardavam, a cristandade guardava, os apóstolos guardavam e posteriormente os que vieram guardavam. Aí em 321, Constantino mescla a igreja com o paganismo e traz o domingo. A igreja perseguida se vê agora como sendo a igreja
oficial do império, fala, não, então vamos aceitar. Aceitaram. Depois, ainda ocorreu outros eventos, porque em 518 ainda havia a orientação da igreja. Agora, falando assim, ó, se você continuar guardando, em outras palavras, né? Tem um estudo também sobre isso, em 518, se você continuar guardando o sábado, você ajuda a isente, então você vai se ver agora com a igreja. Esse é o texto. Por quê? Porque muitos cristãos continuam guardando o sábado bíblico. E agora entramos de 518 até 1798, entramos nos 1260 anos de uma outra profecia da perseguição contra os filhos de Deus. E ela se perdeu na questão do mandamento. Agora, para entendermos um versículo chave que eu vou falar no final, eu vou dizer primeiro para você entender. Qual a chave para entender os textos que falam sobre a lei ter terminado em Cristo, na cruz? Qual o texto? Há duas leis? Então vamos lá, agora começa aqui. Há duas leis? Sim, existem. A lei moral e a lei cerimonial. Porque estudando a Bíblia, nós vemos claramente dois sistemas de lei. A lei moral, os 10 mandamentos, são princípios permanentes ligados ao caráter de Deus. Esse é a lei moral. Tá? Depois tem uma lei cerimonial, dada aos judeus, um sistema de sacrifício, de cerimônia, de festa, de purificações, de sacerdote levitical, de ordenanças e simbolismo que eram temporários. Para nós entendermos quando Paulo cita, ele está debatendo ali, por exemplo, com a igreja de Colossos, que não precisa mais disso, terminou, isso não existe mais. Ele fala sobre sábado, esse sábado. Ah, então não precisa, então o mandamento acabou. Não é isso que ele está falando. É que dentro da lei cerimonial, nós tínhamos festas judaicas e festas que tinham questão do sábado. Então tem que entender isso. Vamos lá. A origem estou falando da lei cerimonial, lei de cerimônias. Qual a origem dela? Lá no Éden. Quando o homem pecou, estava nu, eu estou nu. E aí o versículo, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, veja, teve que morrer algum animal para tirar a pele, né? Deus não criou a pele, assim, toma, veste aqui. Morreu algum animal para que fosse tirada a pele e os nossos primeiros pais tivessem túnicas. E isso era uma lição. A lição qual é? Olha, o pecado traz consequência. O salário do pecado é a morte. E traz uma promessa. E Deus fala do nascimento de seu filho, que viria livrar e pagar o preço do pecado. Tá? O texto não descreve explicitamente que Deus foi lá e degolou um animal. Nem que mandou Adão matar seu animal. Não fala. Fala que fez túnicas de pele e deu. Para fazer de pele, o animal morreu. E aí começa então a questão do sacrifício. Sacrifício. O holocausto a Deus. Tá? Abel fez isso. Abel trouxe a primícia e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Porque houve um sacrifício de animal que representava o sangue de Cristo futuro. Então, essa ordenança de matar um cordeirinho, e depois o povo judeu organizou isso, mas o sacrifício de matar um cordeirinho vem de um exemplo bíblico do Éden. Depois você tem Noé, após o tempo, estou citando alguns, pode ler que você vai entender. O Noé, quando saiu da arca, ele sacrificou, ele edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Holocausto. Teve o sacrifício. E Abraão, fala a história de Abraão é conhecida. Fala do seu filho. Ah, o altar está aqui. O filho, o altar está aqui, mas cadê o cordeirinho? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E você sabe a história de Abraão. Com Moisés, o que aconteceu? Por a organização formal que Deus deu a Moisés. Falou, então agora você faz assim. Lembrando que eles passaram 400 anos
no Egito, tá? E o que Deus mandou Moisés organizar naquele sistema? Porque existia o sistema de sacrifício nos 400 anos de que eles eram escravos, não era algo que pudesse fazer religiosamente, entendeu? Agora Deus organiza, através de Moisés, essa norma das leis cerimoniais, que apontavam que a vinda do Messias, aquele que haveria de uma vez pagar o preço do pecado, através do seu próprio sacrifício. Essas leis foram organizadas. O sacerdócio dos levíticos, só os levíticos eram sacerdotes. Foi feito o tabernáculo, que Deus falou, faz o tabernáculo e eu vou andar com vocês. Depois, as festas religiosas, tinham várias festas religiosas, festa primícias, festa do Hanukkah, várias festas que eram ali instituídas por Deus, para que o povo tivesse sempre a presença divina. Regulamentos cerimoniais, a ordem do culto, a ordem daquela cerimônia tem que ser assim, foi dada por Deus. E a purificação e as ofertas, isso existia. E veja aqui em Êxodo 34, 27. Então disse o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Então Deus agora deu uma ordem, Moisés, escreve num livro, tudo que eu vou te ditar sobre as normas, sobre as leis, sobre as orientações que eu vou te dar. E Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, lembra que ele instituiu os levitas, que levaram a arca da aliança do Senhor e todos os anciões de Israel. Continuando. Havia dois lugares. Primeiro ponto, o livro da lei que Deus mandou que Moisés escrevesse. Tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Porque Deus deu uma série de ordenanças, tanto das festas como cerimônias e tudo mais, havia orientação até mesmo em relação a, por exemplo, se alguém ferisse outra pessoa ou matasse alguém. Sério. Por que Deus mandou fazer isso? Uma nação ficou 400 anos, perdeu ali as orientações que vinham de pai para filho. Agora Deus falou, então escreve. Mandou Moisés escrever. Escrito por mão humana, colocado ao lado da arca, e era um simbolismo temporário, porque apontava o quê? A vinda do Messias. E a lei de Deus? Que agora não é a lei cerimonial, é a lei moral. Os 10 mandamentos. Escrito pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Mas passou a existir? Não, a lei já existia antes. Já era anterior. Os patriarcas já cumpriam essa lei. Mas agora Deus manda escrever. As 2 tábuas de testemunho, 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Gente, eu não sei como eu compreendo. O dia que eu li isso, é a única passagem bíblica que Deus fala que Ele escreveu. Ele escreveu. Está aqui. Não tem importância? Joga-se fora? E as pessoas jogam fora um mandamento. Porque os outros a seguem. Para ser cristão. Certo? Ela crê em Deus, como único Deus. Aí a igreja católica mudou, né? Não tem lá para voz de imagem de escultura, ele mudou. Mas acreditar em Deus, não tomar o nome de Deus em vão, depois os outros que são honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar. Então, as pessoas falam, para você ser admitido numa igreja, você tem que guardar 9 dos 10 mandamentos. Certo? E um você joga fora, porque já foi proibido. Tarefa de casa, dá uma lida em Daniel 7:25. Quando o profeta fala, haverá um poder que vai mudar o tempo e a lei. E a lei foi mudada por esse poder. É um outro estudo aí. Tá? Aí, lá na arca, do lado da arca de Deus, foi colocado o livro da lei de Moisés, que Deus mandou Moisés escrever. E que apontava a vinda de Cristo. Na arca, nada havia.
senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe. Dentro da arca, a lei de Deus. Tá? Escrito pelo dedo de Deus, colocado dentro da arca, e eram leis morais que eram permanentes. Essa diferença mostra claramente 2 sistemas distintos. Um moral, que permanece ligado ao caráter de Deus, outro cerimonial, que é o símbolo ligado ao plano da redenção, a vinda de Cristo. Qual o cumprimento em Cristo? Veja, João fala, ali o profeta João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já identifica, olha, aquilo lá é o Cordeiro de Deus. Por quê? Inspirado pelo Espírito Santo, já falando, esse é aquele que vai ter o Cordeiro, que vai ser imolado, de acordo com a tradição, de acordo com a ordenança cerimonial, que previa a morte de um cordeirinho, e nesse sistema sacrificial, você tinha todos os dias no templo a morte de um cordeirinho de manhã e outro à tarde. E tinha também o seguinte, a pessoa pecava, de acordo com a lei de Moisés, ela levava um animalzinho para ser morto, significando que ela se arrependia do pecado. Existe todo um sistema ritual que quando Cristo veio e morreu no madeiro, não precisava mais, porque aquelas leis apontavam a vinda de Jesus Cristo. Então, qual lei terminou no madeiro? Qual lei que terminou em Cristo? A lei cerimonial que apontava para ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você tem outras coisas. Hebreus 10, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, ou seja, a lei cerimonial era a sombra do que viria. E as pessoas embolam, lei, a lei é lei, acabou. Não é lei, é lei. Toda aquela lei de ordenança, ó, mata o cordeirinho, tem as festas, tem os sábados, os sábados das festas. É esse que nós vamos interpretar já. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Mas, nem por sangue de bodes, bezerro, mas por seu próprio sangue. E entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Cristo cumpriu a lei. Eterna redenção. Mas ele pede que nós sejamos fiéis. E fala, guarda os mandamentos de Deus. Quais os mandamentos de Deus? O decálogo, os 10 mandamentos. Mas, olha, tudo se resume a 2. Não, resume a 2. Ama a Deus e ao próximo a ti mesmo. Como você demonstra o amor a Deus? Pega os 4 mandamentos de Deus. Tá? Não terá outros deuses diante de mim. O nome de Deus. A imagem, escultura. E o sábado. E lá de cá, 6 demonstração do amor ao próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Isso é demonstração do meu amor pelo próximo. Aí as pessoas não entendem, não, eu dou só 2. E como você cumpre esses 2? Cumprindo o decálogo. Veja só um detalhe interessante. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, significando o quê? Simbolizando que o sistema cerimonial que apontava para a vinda de Cristo e o seu sacrifício havia terminado. Por isso que eles eram sombras das coisas futuras. Porque, olha, você mata o cordeirinho, você tem as festas, você tem aqui todas essas cerimônias, você tem 2, indicando o quê? Vai nascer o Salvador lá em Belém. Ele é o Cordeiro de Deus que uma vez por todas fez o sacrifício para que nós possamos ser salvos. Aí a lei cerimonial acabou. Conclusões: 2 sistemas e uma verdade. Lei cerimonial, escrita por Moisés, um livro colocado ao lado da arca, apontava para Cristo e foi cumprida na cruz. A lei moral, seus 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, colocado dentro da arca, expressar os princípios morais permanentes e está ligado ao caráter de Deus. A mensagem central disso é: Cristo não anulou a santidade moral de Deus. Ele cumpriu aquilo para qual o sacrifício apontava desde o Éden. O plano da redenção pelo sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele cumpriu isso, as cerimoniais. Desde o Éden, depois foi realizado por Moisés.
cumprida pelos patriarcas e cumprida por Cristo. E o que eu faço com Colossenses 2,16 e aqui fala sobre o sábado? Ninguém vos julgue por causa da comida, da bebida, da festa, da lua nova ou dos sábados. Então, Paulo está dizendo que ninguém pode me julgar pelo sábado. Qual sábado? Sábado aqui não seria o sábado semanal. Não está na lei moral. Está nas festas. Está na lei cerimonial. E não na lei moral de Deus. Existiam dias festivos, datas específicas, mas não se refere ao sábado bíblico dos 10 mandamentos. Fala sobre os sábados cerimoniais distintos do sábado semanal e do quarto mandamento. Qual é o contexto? Eles estão falando no mesmo versículo sobre comida, bebida, sobre as festas, sobre lua nova e os sábados dessas festas judaicas, em que Deus falava sombra das coisas futuras. E veja só o verso seguinte de Colossenses nos fala o seguinte: são sombras. A interpretação adventista, a minha interpretação é clara sobre isso. As leis cerimoniais apontavam para Cristo. Depois de Cristo, elas não precisavam mais ser guardadas, porque apontavam para o nascimento de Cristo. A diferença central na teologia adventista qual que é? Nós cremos na lei moral de Deus permanente, os 10 mandamentos. E nós acreditamos e entendemos a lei cerimonial que apontava o sacrifício de Cristo, e essa sim terminou na cruz. Por que isso é tão importante? Porque o sábado é um dos pilares da nossa fé. Mas além disso, o sábado é um sinal da salvação. É um sinal de distinção entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem. Foi instituído na criação. O sábado não veio com os judeus. Deus mandou que guardasse o sábado lá na criação. 6 dias trabalharás, ali no sétimo vai descansar. E Deus abençoou, santificou, preparou o dia do sábado. Lá no Éden. Não existia judeu no Éden. Tá? Nunca foi abolido. Não há nenhum versículo que fala o sábado foi abolido. Agora vamos deixar que Jesus responda uma coisa para nós. É para guardar? Não penseis que me revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. E aí pegou cumprir e coloca. Não, Antônio cumpriu a lei e acabou. Não. O cumprir diz que eu vou seguir. O cumprir aqui é eu vou obedecer. Não vou exterminar, eu vou obedecer. E está caro o versículo. Eu não pense que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, em que tudo se cumpra. A minha pergunta para você é simples. Já passou o céu e a terra? Você já está em um outro mundo renovado? Você entendeu que nós vamos guardar o sábado no Éden, Isaías 66? A nova terra, nós vamos guardar o sábado? Uma lua nova, uma hora e um sábado, vamos adorar a Deus? Culto, sábado e não domingo. Então por que o mundo guarda o domingo? Esse é um outro estudo. Aqui Isaías 66. Nós vamos guardar na nova terra. Nós vamos guardar o sábado. Não fica estranho? Não fica estranho você dizer, eu creio em Deus. É um Deus que ele muda um pouco o pensamento, porque ele mandou guardar o sábado, os profetas guardaram os sábados, os patriarcas guardaram o sábado, depois ele falou, não, agora esquece o sábado, vamos guardar o domingo com festa, mas lá no céu não vamos voltar a guardar o sábado. Dessa forma que você acredita nesse Deus, eu não. Eu acredito num Deus. A sua palavra se ensina ou não. Um Deus que não muda, que nos deu um mapa para entendermos os acontecimentos e fugirmos das armadilhas. Comecei falando sobre a Igreja Adventista é uma seita? Ela não é uma seita. Já expliquei o porquê. Quais são os problemas que machucam ou que criam pontos de desequilíbrios a ponto de outras pessoas, de outras igrejas nos atacar? Bom, existem algumas, né? Existem algumas. Mas o principal
é porque nós guardamos o mandamento de Deus. Uma vez eu falei uma coisa para uma pessoa, ele falou, você guarda o mandamento, você guarda o sábado, o que você vai falar diante de Deus? Bom, se eu chegar diante de Deus e me perguntar, filho, por que você está guardando os mandamentos? Eu vou falar para ele, Senhor, o Senhor mandou guardar os mandamentos e não me deu ordem nenhuma para parar de mandá-los, de guardá-los. Eu não achei na tua palavra nenhuma, pare de guardar. Então eu continuei. Isso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita paz, saúde e, logicamente, muita alegria. Que Deus te abençoe também, para que possa encontrar a palavra deles mais vezes. Nos encontramos aqui para mais estudos. No próximo estudo, vamos falar sobre essa questão da lei de Deus ser um selo e qual a importância dele. Até o próximo estudo.